Testando o áudio, 1, 2, 3. Claquete. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a dupla convidada que são grandes amigos e são uns caras bem talentosos em sala de aula que gostam de games, Arduino e outras coisas. Eu sou Alexandre Santos, CEO da Strike Games, e hoje eu estou aqui com Jaime Azevedo, game designer e professor de games e aplicativos da rede estadual, da rede particular e parceiro desse brother aqui. E você? Tiro Ferraz, artista plástico, trabalho também com desenvolvimento, então parte da programação eu acabo desenvolvendo junto com minha equipe e coordenando a equipe, e também dou aula, né, na parte de robótica, a parte de game, a parte de aplicativos, e também parceiro do brother Alexandre aqui, sócio do Jaimão. É no Nix Game Lab. Se vocês quiserem fazer o jabá, passar Jabá, site, eu boto o link. Nós temos o site, o nixgamelab.com.br, e nele tem muita coisa lá, vídeos, tutoriais, vídeos de programas, de aplicativos que a gente usa em sala de aula para desenvolver jogos em sala de aula. Alguns projetos de aluno também, né? Projetos desenvolvidos pelos alunos dessas escolas também estão lá. Então, muito bacana o nosso site. Então, quem quiser, está convidado para ir lá na web, conhecer o nixgamelab.com.br. Bom, eu queria saber de vocês, atualmente vocês costumam jogar videogame, o jogo de tabuleiro, seja jogo analógico ou jogo digital? E outra coisa, crianças da família vocês deixam jogar, não deixam, não dão limite? Eu queria ouvir aí de vocês essa parte. Pronto, eu vou começar por mim, né? Eu, na verdade, passei um tempo sem jogar. Eu era viciado, eu tinha uma época que atrapalhava até um pouco, né, os estudos e o próprio trabalho, e aí eu preferi dar um tempo do game. Quando surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho junto com o Jaime, numa escola particular daqui de Salvador, e que a gente levou o game para a sala de aula, e aí foi que eu fiz, tá na hora de voltar a ser criança, né, velho? Ter essa liberdade de poder estar brincando. Então, assim, eu voltei a jogar, fiz até um investimentozinho para poder estar jogando, e até jogos de tabuleiro também, né? Então eu aproveito às vezes o recesso, as férias, não dá para estar o tempo todo, porque assim eu estou numa correria de multidisciplinar mesmo, então trabalhando em várias áreas, mas o jogo de tabuleiro eu acabo sempre tirando as fériasinhas do feriado, então já reúno a galera para poder brincar um pouquinho, brincar com a esposa, brincar com os amigos, então voltei a jogar. E o jogo eu acabo liberando, geralmente meus amigos que brigam comigo, porque quando eu chego na casa deles, às vezes estão proibindo os filhos de estar jogando, eu digo, rapaz, peraí, não é bem por aí, vamos liberar os meninos, porque tem a parte, nós sabemos que acaba influenciando no processo criativo, nas habilidades, então tem vários fatores na socialização, então tem vários, ao contrário do que muita gente diz, então ele acaba influenciando positivamente em diversos fatores. Claro que, como tudo, a gente precisa ter cuidado, né? Claro, sim, como tudo, você precisa policiar, né? Às vezes estabelecer alguns limites de tempo, observar comportamentos, mas eu funciono ao contrário, então, com os meus amigos. Então, e às vezes os meninos, quando vão lá em casa, eles caipiram, porque eu vou jogar, né? Eles chegam lá em casa, então vão ter os brinquedos, vão ter os jogos, então vão estar jogando comigo. Então eu acabo liberando lá a galera para jogar. E você, Jane? Ó, eu sou das antigas também, eu sou do tempo do arcade, eu andava nos arcades aqui de Salvador e era meio viciado também em arcade. Adorava pinball, meu jogo preferido no arcade era pinball, eu curto mais o analógico, né? E depois disso eu comprei um Atari, ainda adolescente, né? E aí também fiquei viciado no Atari. Depois disso eu parei de jogar, fiquei um bom tempo, depois do Atari eu fiquei um bom tempo sem jogar. Aí depois voltei a jogar aos poucos, hoje jogo pouco, gostaria até de jogar mais. O último jogo que eu joguei foi o Ori, tem uns 2 meses, mas assim, não é tanto o jogo por prazer, né? Você joga por obrigação, porque eu estou desenvolvendo um projeto que tem uma pegada do Ori, então assim, é um jogo que você pega para jogar, mas com uma finalidade, joga para analisar o jogo, né? A gente aqui trabalha com isso, sabe como é, né? Sim. Você tem um lado do prazer, lógico, mas você não comprou aquele jogo por causa do prazer, você comprou por causa do seu trabalho. Da experiência do trabalho, aí você vai analisar cenário, analisar a jogabilidade, a mecânica e tal, e aí você fica mais focado na parte de análise do que até de aproveitar, de se deleitar. Mas eu gosto, o Tomb Raider,
E vários jogos eu estou jogando agora com Xbox, né? Tenho também um PS Vita lá, mas também que jogo pouco. Mas assim, gostaria de estar jogando hoje mais do que eu estou jogando. E os filhos jogam totalmente liberados, sem nenhum. Só uma dicasinha, já me falou viciado, eu também tinha falado viciado, não. Comprometido com o game. Comprometido com o game, é verdade. Essa é uma boa. Eu digo pra vocês porque eu também ando na mesma barca de vocês. Eu não tenho jogado tanto, eu jogo mais pra conhecer os projetos, mas de vez em quando marco a jogatina aqui no São Jogue, por exemplo, que a gente vai estudar alguns jogos, ou então baixa alguns projetos específicos com os projetos que a gente está desenvolvendo, justamente pela correria do dia a dia. Mas uma coisa que eu tenho muito buscado em jogos são jogos com a pegada de que me tragam algum conhecimento ou então alguma habilidade, para trabalhar alguma habilidade específica, que vão ajudar, por exemplo, ligado a empreendedorismo, ou então algum assunto específico, ou então análise de similares, que seria os jogos parecidos com o que eu estou desenvolvendo. E é por isso até que eu venho desenvolvendo jogos que tragam essa característica de habilidades para o dia a dia e tal. Bom, vocês já adiantaram um pouco da forma que vocês trabalham e do link que vocês já têm de jogos, tecnologia com educação, que é algo assim muito bacana. Inclusive a gente teve a oportunidade de fazer a parceria fazendo um jabá aqui nosso, né? A Revolta dos Bus, 220 anos, que teve música de Tom e Matéria, ilustração de Jaime, dos personagens. Eu fiz uma parte do cenário, ele fez a outra parte, Tibo fez a marca, foi um projeto muito bacana. E vocês sabem que os 3 jogos juntos agora já passaram dos 6 mil downloads? Massa, não sabia. Bacana, parabéns. Para nós, né? Parabéns. Massa. E eu digo o seguinte, Tonho conseguiu a façanha de puxar 1.200 downloads em um dia. Tem um pico lá do segundo dia de lançamento. Ele fez o que? Ele difundiu com o pessoal que trabalha, com o pessoal da capoeira, o pessoal do movimento negro. Teve engajamento, na verdade. Sim, teve um engajamento muito forte. E também teve aquela questão de ter saído em vários jornais também ao mesmo tempo, junto com ele. Tem lá esse pico de audiência que eu falo, nossa, é bacana, Ele gostou então, né? Ele gostou, inclusive, essa especialização que eu estou fazendo na UFBA, o meu projeto vai ser jogos dentro de comunidades. Que seria um jogo, o projeto se chama Conte Sua História. E aí vai ser lá no Mangagá, na Associação Cultural de Capoeira Mangagá com Tonho, que a gente vai produzir isso, vai ter entrevista, uma série de informações e lá a gente vai construir um jogo contando a história da Mangagá, que vai servir como uma forma de registro e uma forma de difusão também, né? Massa, velho. Fico feliz. Pô, bacana, bacana. Jaime, eu sei que você lá... cara, velho. Eu sei que você lá no Centro Juvenil trabalha com os estudantes com jogos. É. Conte aí um pouco dessa experiência, que eu digo assim, eu sou suspeito de falar porque eu fiquei encantado com isso. Eu digo assim, se eu estudasse lá no Centro Juvenil quando era mais jovem, eu tinha feito uma porrada de jogo. É verdade. Eu sou apaixonado pelo Centro Juvenil. Assim, tem 4 anos que eu estou lá no Centro Juvenil. O Centro Juvenil é o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, né? Que esse que eu trabalho eu fico em Salvador, mas tem 9 centros juvenis no estado, né? E é uma proposta muito bacana, né? Porque lá o estudante pode ir num turno, ele vai para a escola convencional, para a escola dele, e no outro turno ele vai lá para o centro juvenil e ele faz, né, robótica, games, aplicativos, piloto de avião, dança, teatro, matemática, biotecnologia. Ele faz muitas coisas. Assim, eu sou o responsável pela oficina de games e de aplicativos, né? Então, assim, é muito legal, porque lá eles podem aprender tanto a parte técnica quanto a parte artística, e sempre te busca deles assim, que eles tenham responsabilidade social. A meninada chega com aquela pegada, sempre quer fazer Street Fighter, quer fazer CS, quer fazer, só quer, não, meu pai professor, eu quero fazer um jogo de tiro e tal. A gente tem que ficar convencendo eles de, você sabe, ser parceirão teve lá, e aí levou pra lá um jogo com uma pegada cultural, étnica, e aí você sempre tem aqueles alunos que fica, né, o negócio dele é mangá, anime, e aí só quer coisa japonesa, coisa americana. Aí você chega pra ele, não, velho, tem isso aqui, velho, que é a sua história, que é nosso, né? Que é a sua história, a sua vida, a história do seu avô, a história da sua avó, tá aqui, velho, nesse jogo. E assim, beleza, eu também gosto de jogos
de história outras japonesa. Eu culturas, gosto, eu amo isso, amo mesmo. Amo cinema também, desenho animado. Mas assim, a gente tem que entender que tem a nossa história também. Assim como os japoneses têm orgulho da história deles, alguém tem que ter orgulho da nossa história aqui, vai ficar só orgulhoso da história dos outros. Mas eu acho que esse trabalho é uma sentido, semente, né, eu acho que passa a ser uma semente, Não, porque então- esses adolescentes acabam encarando de uma maneira diferente, né? Sim, e eu também coloco o seguinte, que essa questão dos jogos que tratam sobre nossa história ajudam a entender o nosso momento atual. Claro, Sim. claro. Porque se a gente não entende como é que está se passando, se a gente não entende a Como história, a foi gente o não entende passado. a estrutura Exato. atual, seja da política, seja da educação, da economia, da cultura, porque tudo isso aí a gente, ao estudar esses assuntos, começa a entender todos os reflexos na Você compreende muito mais contemporaneidade, né? fácil as coisas que estão acontecendo. né? Alguém, Muito alguém mais já fácil. disse, né? Se você não conhece o seu passado, você está fadado a repeti-lo. Não lembro qual foi Sim. o pensador que falou isso, mas assim, o jogo é uma forma legal de você conhecer seu passado. Claro. Esses jogos que você desenvolveu e nós tivemos a oportunidade de ajudá-lo em muito interessante você conhecer a história da revolta de Búzios, uma revolta importantíssima para a história do Brasil, que é pouco abordada, inclusive nos livros de história. Não é? É como, por exemplo, 2 de julho também. 2 de julho foi a real para mim, na minha opinião. Na minha modesta opinião, é a real independência do Brasil. Sim. Porque assim, não faz sentido para mim se em um ano teve a independência do Brasil e depois de um ano a gente ainda estava lutando aqui contra os portugueses, então não teve independência. Pois é. A independência foi quando? Então Acabou ocorrendo aqui. foi aqui. Sim. Se foi aqui que foi a última batalha, então foi aqui. Entendeu? Então assim, a gente precisa conhecer a nossa história para dar valor para o nosso povo, Sim. para não acontecer de deixar até outras pessoas desvalorizarem o nosso povo e até usarem de chacota, de apelidos maldosos. Reconhecer sua identidade. Sim. Então Reconhecer sua assim, identidade. se você sabe que sua história tem valor, os seus antepassados tiveram valor, você sabe então que você também tem valor, Sim. não é? Não, Isso. a gente teve um caso curioso, a gente foi num evento e aí uma das pessoas que jogou, a gente conversando sobre a questão da revolta dos malês, de serem muçulmanos, de terem influência árabe, ele, será que é por isso que meu sobrenome é árabe? Aí, ó. É, Então às vezes, é uma forma de difusão na própria história. né? claro, claro. E pode ser muito bem isso mesmo, ele tem que procurar estudar as origens da família dele, né? E pouco a gente sabe, né? Que na verdade não é trabalhado. Eu comento muito, eu tenho amigos descendentes de europeus e quando eles falam da família, eles falam da família, da cidade, do bairro de onde eles vieram. Sabe a origem, Sabe tudo, a origem toda, né? Dos ancestrais. Aqui Mas- a gente não tem esse costume. Isso, Nós Até negros porque foram não perdidas, sabemos. né? Foi rompida a Nós própria negros não história. sabemos de onde nós somos, exatamente de Pelo que corte local radical, né? a gente É, não hoje em sabe. dia tem que às vezes fazer um teste de DNA para ver as Exato, origens, exato, por aí exato. vai. Exato. Sim, vamos entrar agora na Nix Game Lab, que eu vejo que é um trabalho fantástico também que Massa. vocês fazem. Que eu assim, admiro muito, inclusive, os jogos que vocês, quando vocês vêm me mostrar os jogos que os meninos fazem, que vocês ajudam eles a desenvolver com Blender, com Unity. Muito bacana o trabalho que a gente faz. Inclusive, a gente está vindo agora de uma escola que a gente foi fazer uma mobilização lá, né? Uma escola particular em Salvador. E aí, a meninada empolgadíssima, que a gente tem que o tempo todo, mais uma vez, você também, da mesma hora que a gente sabe, a gente não pode ficar parado na tecnologia. Sim, com né? Assim, certeza. tem que estar o tempo todo estudando. Inovando. E você Sempre aparece aprende. novas soluções, tecnologia né? nova. Novas Todos os soluções. 6 meses alguém te apresenta um end novo que você hoje tem que a gente tava pesar. com o Alguns programa valem a do- pena, outros às vezes não valem. Pô, não, é muito bacana, cara, mas deixa quieto aí, porque Mas você quer ver não uma dá pra discussão que a aprender gente estava tudo, fazendo? né? Da questão do, ao introduzir a tecnologia em sala de aula, o que, é que a gente quer alcançar com isso? Que não necessariamente Quais os objetivos, a gente né? precisa estar sempre... Claro que precisa se atualizar, mas não na mesma rapidez que as Desde que os coisas meninos, mudam. os meninos, Isso. porque o menino está muito mais rápido do que a gente. Você apresenta rapidinho, ele já pega Sim. aquele aplicativo, aquela ferramenta, ele muito mais rápido pega. Você às vezes vai levar dias para aprender, Exato. ele em segundos que você apresentou, ele já está bolindo, futucando, É porque fazendo. assim, o menino muitas vezes ele é muito entusiasta, ele chega assim, mas tem isso aqui que é mais novo, que é melhor. Aí você chega, velho, mas esse aqui é legal. Agora lá mesmo a gente está fazendo um trabalho no Colégio Oficina que é a recriação da cidade de Roma em 3D no Blender, que é um programa Um software livre. software livre, né? E aí a gente tá. O jogo vai ser um jogo tipo Mario World, só que o personagem não é Mario, é um personagem genérico, criado
pelos alunos e na cidade de Roma Antiga. Eles estão mapeando, eles já mapearam os monumentos. Nós conseguimos mapear até agora 8 monumentos, né? Porque assim, tem centenas de monumentos. Mas a gente tem que mapear aqueles Os principais. Até pelo tempo, tem um não mapa. tem o recorte histórico, né? Tem que ser aqueles monumentos que estavam realmente no mesmo momento na cidade. Porque assim, às vezes tem monumentos muito bacanas, mas foram construídos depois. Né? Tem outros que são muito mais antigos, então é um recorte histórico. Né? Quando a gente trabalha com jogos educacionais, jogos uma proposta com uma proposta pedagógica. pedagógica, então a gente tem que ter essa responsabilidade, não é simplesmente só fazer o que é bonito e é fantástico, não. A gente tem uma responsabilidade com a história. Então, Mas eu digo o tem seguinte, que que ter... você já me contou que eu já fiquei super empolgado. Agora, e o detalhe bacana também legal. do projeto lá, porque é uma disciplina da escola. Então não é extracurrículo, né? Não é extracurricular. dentro Então da faz grade. parte da grade, então é uma nota, a gente faz o multidisciplinar, diversas disciplinas. Nesse caso é parceria com história. Inclusive os jogos eles podem estar dentro de um projeto maior, né? Claro. Que vai estar envolvida aí a pesquisa, Exato. a questão da exploração de conteúdo, de ambiente. Que Se ele vai escrever o projeto, ele vai ter inclusive a gente estava falando do relatório da GDD. ONU, o Playing for the Planet, que ele fala justamente dos pontos dos jogos serem um meio de difusão de conteúdos, Exato. de serem explorados, que podem ser um serviço público de difusão do conhecimento, de trazer temas relevantes. Então, é a questão de você saber como utilizar isso dentro de sala de aula. Né? Aí a gente busca trabalhar com física, então ele sabe estar trabalhando com física, trabalhar com matemática, ele sabe. Aí você vai trabalhar planos cartesianos, x, y, z, que você está trabalhando com 3 dimensões, né? Aí você vai trabalhar com gravidade, aí você já faz o experimento, a gravidade na Lua vai ser essa aqui, a gravidade na Terra já vai ser assim. Ângulos, geometria, ângulos, planos, aí polígonos. Aí você tem que saber quais são os polígonos que você está trabalhando e regra de 3, para você saber a quantidade de polígonos de acordo com o peso que ele vai gerar na sua malha e no seu arquivo. Então uma série de coisas, série de conhecimentos que eles terminam que eles aprendem de forma colateral, né? Sim. E fora a briga para sair da sala de aula, né? Ainda Essa é a tem esse vantagem. detalhe. Essa é a vantagem. Eles brigam para sair da aula. E no caso, além dos jogos, eu vi que vocês também trabalham com Arduino, com robótica, né? Também. Sim, Na verdade, sim. a metade do curso, um pouco mais, a gente trabalha com game, a metade, porque são diversas habilidades ali dentro. Para você produzir um game, como você mesmo sabe, você vai ter a parte de design, a parte de arte, a parte, então, programação, lógica e programação. Mas a gente também trabalha com, às vezes, a gente muda um pouco, né? Como a gente já teve criação de aplicativos móveis, mas aí tem o outro carro-chefe que é Arduino. A gente trabalha também com robótica lá com eles. E também a gente fez até um projeto que eles fizeram o carro no Blender, fizeram o modelo do carro no Blender, fizeram o carro andar no Blender por uma pista e depois eles construíram esse carro com as peças que a gente já sabia. Fazendo as peças, Com as peças, então a gente já fez o modelo baseado nas peças e aí depois ele construiu isso, botou o motor e aí o carro passou a funcionar primeiro no virtual e depois no mundo Tá real. vendo que eu sou fã de vocês? Eu sou esse tipo de trabalho, eu queria ter feito isso na época de escola. Não, a escola hoje é outra. Hoje é outra possibilitou, escola. também foram as possibilidades, né? Sim. Hoje a tecnologia está aí, as novas tecnologias, porque tecnologia é bem amplo, mas as novas não são tecnologias... todas as escolas, né, que estão nessa pegada, mas as escolas que estão nessa pegada estão colhendo bons frutos. E que precisa já estar, muito, né? Porque as BNCC. mudanças da BNCC, as competências 4 e 5, elas abordam justamente as novas tecnologias. Exato. Então, nós temos notado que várias escolas estão demorando de conseguir se adaptar a isso e já precisa começar a se adaptar para poder ter um resultado no prazo que o governo E já isso estabeleceu. que vocês estão falando eu acho relevante, porque justamente está dentro de uma especialização que tem muitos professores e muitos deles têm limitação com tecnologia, às vezes não sabem utilizar o telefone com Um e-mail. Não, sabe um e-mail ou então mandar o básico do WhatsApp, mas se você entrar, por exemplo... Porque o e-mail às vezes é o básico, né? Se você entrar nas ferramentas do Google, quando já falar um pacote, já se atrapalha. Google Docs, Google Maps. O G Suite, né? O G Suite, o Google Sala de Aula, aí já começa a exigir um pouco mais. Tem várias escolas que já estão investindo nisso, que já
e alguns professores que por iniciativa pessoal também já estão investindo nisso. Já tem uma galera trabalhando conhece legal. uma galera, Tem uma galera mas trabalhando legal. ainda tem uma galera muito grande que tá Colega amarrada de nisso física aí. trabalhando já com game também. Sim, Colega porque de física acaba sendo também, o que a gente pode dizer, que com essas mudanças tanto sociais, tecnológicas, está mudando também o ambiente escolar, né? Claro. Porque os estudantes desde novos Eles já mudaram, né? ganham uma tablet, já interagem e vocês já falaram aqui, dão um nó na gente na hora de utilizar esses equipamentos eletrônicos, né? E os estudantes mudaram, a geração mudou, né? Então a gente está ainda com um formato, muitas vezes, com o formato da época dos nossos avós, bisavós, né? Sim. Então você tem aquele formato um pouco engessado, o professor que entrega conteúdo e o aluno receptor de conteúdo, que aí temos colegas que reclamam demais sobre até expressão, né? Entregar conteúdo e receber conteúdo. Que na verdade a gente tem aquela sinergia ali na sala de É que aula. hoje em dia se está tirando um pouco o foco do professor, né? Ele é um intermediário que muitas vezes o aluno já chega dominando aquele assunto. Exato. Porque hoje em dia você tem YouTube, você No tem Google, ele chega ali, pronto, pegou. Não, no YouTube hoje em dia você tem chega lá, YouTube. procura a maioria dos temas, tem sempre algum vídeo, né? tem algum vídeo, Não sei o fundamento do vídeo, mas vai ter. Conteúdo por conteúdo realmente não precisa do professor. Então o professor tem que ver o seu papel nesse De ensinar novo para a vida, né? nesse novo momento da educação, né, de fazer essa intermediação. Tem o conteúdo aqui, tem o carinha que está querendo aprender aquilo aqui, e você no meio, você vai ver qual o seu papel, o papel que ele cabe aqui. Sim. Né? De facilitador, de apresentar outras formas de ver. O cara pode mostrar o vídeo está lá do YouTube e mostra uma coisa, mas você já viu aquele vídeo, já viu outros vídeos, mas tem outra visão. Isso é a opinião daquele youtuber, mas tem essa outra aqui. Exato. E tem essa outra e essa outra. Então, E hoje mostrar em dia é outras... interessante que a gente tem vários pontos de vista. Né? Exatamente. Que é outro ponto importante, porque o que acontece? Cada aluno ele vai interagir de uma maneira diferente. Sim. Então não é a mesma maneira que você vai dar uma aula de repente no bairro do Cabula, que você vai dar em Brotas, que às vezes minto. No próprio Cabula, numa sala de aula, às vezes você entra, na sala do lado você entrou, já funciona diferente, os alunos são Até porque, diferentes. por exemplo, alguns alunos têm mais habilidade também com a tecnologia, outros nem tanto. Exato, também tem isso. E nós temos essa distância, né, tecnológica na sociedade. Sim. Tem assim, aquele lance de absorver conhecimento, cada um tem um seu jeito de absorver, uns são mais precisam ver o professor na frente mesmo, precisa ter uma pessoa, outros já se viram outros mais um som, outros mais táteis. Outros mais táteis. Então assim, cada um absorve o conhecimento de uma forma diferente. E até a linguagem assim, diferente. O professor na sala, ele tem uma coisa que a tecnologia ainda não chegou nesse ponto, mas de estar vendo e perceber isso e mudar a sua abordagem. Uma coisa que eu vi interessante, um curso de educação 3.0, os caras estavam trabalhando com a questão da inteligência artificial para identificar os perfis dos alunos e trazer o conteúdo de acordo com o perfil. Isso é uma evolução. Sim. Né? A inteligência artificial, machine learning, né? Sim, a China está investindo bastante. E como você mesmo colocou, amanhã a Einstein pode estar numa palestra de profundidade, ele colocou amanhã a Einstein pode estar dando aula para você. No futuro, e eu acho que no futuro bem próximo, artificial. você vai dizer assim, olha, eu quero aprender física com Einstein. E aí o sistema vai te colocar Einstein sentado do seu lado vai colocar o holograma ali, né? Exato. E perguntar a você qual a sua dúvida. E te digo mais, o conhecimento de Einstein, pelo menos tudo que ele escreveu, falou, tudo que ele deixou registrado, já está digitalizado. Sim. Eu garanto que você já está 100% digitalizado tudo. Agora falta só pegar e botar isso num corpo. E é isso que só tá faltando isso. Eu acho que vocês já devem ter visto, os caras criaram a inteligência que você bota o início do texto e a inteligência pega e começa a digitar o resto do texto automático. Imagino. E aí o pessoal ainda tava brincando de pegar um texto que alguém escrevia e o texto da máquina pedia para identificar de quem era aquele. Então a gente tá chegando numa situação assim que daqui a pouco... Mas isso eu acho interessante, esse tipo de discussão, até a questão ética também que vai ser abordada. Claro. Como é que vai funcionar? Porque, por exemplo, o carro com inteligência artificial, que você vai programar ele para, em determinada situação, ele vai preservar um motorista ou ele vai preservar um grupo de pedestres, se for uma situação de atropelar.
Tem até já várias questão de coisas nesse filme, né? sentido, Questão de E aí entra a questão ética, questões morais e assim, mas pode ser que no futuro o machine learning, né, o sistema que aprende consigo próprio e com as experiências da sociedade, pode ser que eles resolvam pra gente isso, talvez resolvam até melhor do que a gente mesmo. Sim. Então assim, a gente não sabe no que é que isso vai dar. Tem também a questão de emprego, né? Assim, como é que vai ser isso? Vai ser bom, assim, ou ruim? O ruim seria tirar emprego e as pessoas ficarem sem trabalhar. O bom é tirar o emprego e as pessoas poderem aproveitar mais a vida. Sim. E era uma promessa, né? e ter quem trabalhe para você, as máquinas, né? Sim. Então, Essa assim, é uma boa discussão. é uma boa Isso dá discussão. um vídeo específico só nisso. né? E essa era a vamos promessa combinar. quando o computador fica popular. Essa era a promessa, que na verdade você ia ter tempo para curtir suas férias, você ia ter tempo para a família. É. E que na verdade, pelo menos até esse momento, isso não ocorreu. Hoje nós temos menos tempo, né? É porque- A tecnologia toma tempo da É gente. porque também tem o seguinte, eu acho que cabe aí entre a discussão de obsolescência programada, entram vários fatores, o próprio mercado em si, de como é que ele funciona também, essa difusão dessa tecnologia. Porque, por exemplo, lendo o texto de Nelson Preto, ele fala muito da questão da internet inicialmente ser difundida no meio militar, depois passa para educação, e aí depois é que ele consegue se expandir, mas mesmo assim com uma certa limitação, fica mais em celulares. Às vezes muita gente não tem internet em casa, então tem muitas coisas aí que a gente... Países mais atrasados e como o Brasil, por exemplo, tem o Brasil está lá no intermediário, né? Mas tem Sim. até mais atrasado, já tem essa dificuldade também. Países de uma dimensão continental como a gente é outra dificuldade. Quando a gente sai um E pouquinho aí de tem- Salvador, né, região isso, metropolitana, isso você que sai eu um pouco da falo. região metropolitana, você A já vai ver distância. o grande problema. Sim. Em Eu estou cidades- dando aula no interior e assim, você tem muita gente que não teve contato algum com o computador. Então a pessoa com dificuldade de mexer no mouse, dificuldade de interagir com a máquina e analfabeto mesmo digital. Então ainda tem muita gente. O número é muito grande. E a Que aí gente seria interessante se pensar nessas estratégias de ampliar essas soluções. Que algumas empresas grandes pensam, mas ainda são muito limitadas, né? Que aí a gente percebe, a gente que lida no dia a dia, eu percebo isso em Salvador, dependendo. Quando eu vou na escola pública, dependendo do bairro, não tem às vezes um laboratório tão implementado, ou então um laboratório fica fechado o tempo todo. Tem uma série de fatores aí que entram nesse lado específico, né? Que eu acho que caberia mesmo a gente repensar essa estrutura de como é que seria essa educação. É algo assim, da sociedade se juntar e refletir sobre essas eu acho que vocês, né, lembram dessa época e pelo que eu conheço vocês também devem ter também ficado empolgados nessa época do computador de $100, lembra Sim, disso? lembro. Velho, tanta expectativa para isso e assim, nunca chegou isso aqui. Sim. Não é? Assim, chegou o celular, né, que hoje já é uma coisa caríssima, né, um celular bom que aguente você fazer tudo o que você precisa, começa a ficar interessante a partir de R$800, Sim, por aí. e mesmo assim já é bem, se for comparar com os modelos mais novos, já tem algumas limitações, né? Que já tem alguma limitação. Para ele começar, o celular mais parrudo, de entrada, parrudo, mas já de entrada ainda, é a partir do quê? R$1.100, R$1.200. Sim. Ou seja, né, $600. Exato. Não é 600 não, $300, $300. Então assim, muito acima dos prometidos $100 Sim. daquele início, né? E aí você fica meio, né, até um pouco entristecido, porque tanto tempo isso e ninguém nem fala mais nisso. Só os velhos que lembram disso, do seu computador de $100. O ponto que a Alexandre tocou, que já me incomodou bastante, né? Até porque eu acompanhei um processo de algumas escolas públicas no interior, na Bahia, né? Escolas municipais. E que muitas receberam computadores e os computadores ficaram engavetados, encaixotados. Praticamente não foram nem Alguns retirados. professores me Tiveram vários falam projetos, disso de... Proinfo, por exemplo, distribuiu. Alguns professores falam isso, que às vezes algumas escolas recebem determinado equipamento e fica como peça de museu lá dentro. Exatamente. Então nós Ou tivemos às vezes esse vai para a problema. secretaria da escola e aí o aluno, que é o foco da Acaba história, termina não utilizando o equipamento. É.
Aí às vezes você tem uma burocracia, um laboratório que fica fechado, que os alunos não têm acesso, aí algumas vezes alguns professores também não aproveitam para fazer uma aula no próprio laboratório, né? Então você não convida o aluno para estar ali participando, estar utilizando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês que já trabalham com jogos, tecnologia em sala de aula, qual a mensagem que vocês diriam para os professores que ainda não têm esse contato? Como é que eles podem começar? O que eles podem fazer para começarem a se capacitar e se preparar para usar isso em sala de aula? YouTube é um bom começo. Primeiro você detectar a sua dificuldade. A sua dificuldade, assim, o que é que eu preciso. Sim, principalmente a dificuldade é muito, muito básica. Eu preciso, não sei mexer nem no Office, não é? E aí então é YouTube. Aí entra no Google Docs, que é o mais, eu diria que é mais básico, né? Entra no Google Docs, entra nos aplicativos do Google, entra no YouTube e começa. Aí ali você vai aprender tanto a mexer com as aplicações de escritório, que serve para sala de aula, a mesma coisa, e todos são, além de ser interativos, eles são colaborativos. Tudo do Google é colaborativo, ou seja, tudo que você faz, você abre um documento tipo Word, né? Você abre lá e tem a opção de Google Docs. Você tem um botão para compartilhar, que você pode compartilhar com outras pessoas e fazer um documento colaborativo. Professor de língua portuguesa fazendo texto, vamos criar uma história, uma narrativa. Só que cada um faz um pedaço em casa e ao mesmo tempo. E ela em casa pode ir lá e ajudando, corrigindo, dando sugestões. Você falando do Google Docs, eu lembrei que os meninos dão nó em pingo d'água. Não podiam usar chat, então abriu o Google Docs, começavam a escrever e o diálogo era lá. Essa eu não sabia não. Mas uma boa aí. Já tô ligado nessa. Agora, Alexandre, uma outra dica, e algumas escolas estão fazendo e também alguns grupos de professores, é o trabalho de capacitação em grupo. Juntar um grupo, que aí a dúvida de um serve para o outro, quem sabe um pouco mais e até contratar profissionais para isso, né? E até contratar profissionais para isso. Já tem uma galera trabalhando em Salvador, e tem uma galera trabalhando direcionada para capacitação de professores. Sim, verdade. Então isso já ajuda pra caramba. Aí você já monta o grupo, você constrói, como já me falou. O primeiro ponto é construir e saber quais são as dificuldades. É você sinalizar, temos essa dificuldade, e aí você faz o trabalho em cima daquilo. Sim. Certo? Então tem várias formas, mas eu acho que tem que dar um pontapé inicial. Bom, pessoal, o equipamento de vez em quando dá uma travadinha, a gente sempre dá aquele mole básico, né? Já é a segunda vez, mas tudo bem. Tecnologia é assim mesmo, a gente é uma vez, duas e vai aprendendo. Bom, então agora pra gente encerrar esse bate-papo que tá muito bom, tava rendendo bastante, já meia hora de bate-papo. Damos um hiperlink aí, vamos pra inteligência artificial, emprego e não sei o que. Mas é isso, quando junta amigo que gosta de vários temas em comum, a conversa rende que a gente nem vê, o tempo passa e vai longe. Vamos lá. Para encerrar, deixem a mensagem de vocês, vendam o jabá de vocês da Nix Game Lab, falem do Centro Juvenil também vocês, Jaime. E aí deixa a mensagem para quem acompanha, o que seria interessante em relação à educação, à tecnologia. O Tiro já falou da BNCC aqui, né? Então assim, o recado que eu dou é mais voltado para as escolas, né? Investir muito nessa questão aí da tecnologia e se for de forma lúdica, melhor ainda. Se for através de jogos, que assim, aprender programação hoje é uma realidade, não tem como fugir mais disso. A gente apresenta uma forma de aprender programação através de jogos, né, e depois de aplicativos para celular. É uma forma legal de trabalhar, é uma forma que atrai o jovem, atrai a criança. Então assim, meu recado é esse, que as escolas percebam esse potencial de ensinar programação através de jogos e aplicativos, né? E é isso aí. E só completando, Jaime, né, que como a gente nota lá, como os alunos se empolgam e a criatividade, que eu vou ser sincero, quando você pega um estúdio com adultos e bota um estúdio com crianças, a criatividade da criança é um absurdo. Então a gente está soltando a criatividade dos meninos, são jogos espetaculares que eles acabam criando, são ideias que você não percebe de onde eles conseguiram tirar aquela ideia e desenvolvemos várias habilidades ali. Você quer ver uma coisa que eu percebo? Quando eu faço as oficinas com os professores, ao mesmo tempo, e quando eu faço com os estudantes, os professores às vezes conversam, se atrapalham e assim, tem uma ideia, mas não concretizam.
Os meninos, no mesmo tempo, fazem o jogo, me Exato. entregam funcionando. Exatamente. Acontece, isso Acontece mesmo, acontece. E o adulto, ele se comporta como criança na sala de aula. Ele vai Sim. conversar, vai entrar no celular, vai tirar a atenção. Acontece. É a Tem Tem mesma gente coisa. que pede pra, E vamos pra chamar fazer um atenção. grupo só a sala toda. Gente, um silêncio, por favor, tem que pedir. Mas é normal, é um processo normal e a gente tem que startar. Eu acho que o importante é isso. Pra mim foi um desafio é quando porque eu comecei. vejo os jovens, eles se interessam em fazer o jogo de uma forma assim que pra eles é como se fosse a oportunidade de estar criando ali algo pra vida, Pra vida deles. E o professor às vezes não, tá ali é uma ferramenta de ensino, né? Ou então uma estratégia pedagógica, mas não tem o mesmo. No Os mesmo meninos, né? Eles querem criar pra engajamento. mostrar pros amigos. O mesmo engajamento. Teve um que eu dei tanta risada, que ele zerou o jogo. Aí eu perguntei pra ele qual a temática do jogo ali. Não lembrou. Aí eu falei, Revolta dos Malês. Ele, qual é a data? Ele, eu sei que eu zerei o jogo. Aí pegou, bateu no ombro do lado e fez assim, ó, eu zerei o jogo dele, esse jogo ainda não tá nem na loja. É um jogo novo, eu zerei. Ah, tá vendo? Depois você dá uma olhada lá. Então essas coisas são divertidas, né? Tem. Então os recados são esses aí pra galera. Bom, eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos. Esse bate-papo aqui é fantástico foi e legal. assim, abre a mente. É um momento bacana da gente estar sempre discutindo. E eu só tenho a agradecer a vocês. É um momento pra trocar, né, essa informação. Sim. Ah, E foi esse joia. bate-papo é sempre bacana pra gente fazer essa troca de experiências Claro, mesmo, né? claro, Porque isso aí acaba somando pra todo mundo. A gente reflete mais sobre E a que- ideia é essa mesmo, né? Compartilhar, né? Sim. Compartilhar. Então é isso, galera. Agradeço tanto a Jaime quanto a Tido. E aguardem que vem mais entrevistas por aí. E mais quadros, mais séries. E em breve vamos ter algumas novidades aí. Mas eu ainda não vou contar. Semana que vem a gente vai participar de um evento. E lá a gente vai gravar algumas coisas. Espero que vocês gostem. Continuem acompanhando o canal. E é isso. Um grande abraço e até mais. Falou, Valeu, Tido, galera. Jaime. É.